A modo de um epílogo, as primeiras expedições científicas ao Pantanal. Ao finalizar este livro, queremos fazer uma breve visita aos escritos, imagens e mapas produzidos por aqueles que, no período de um século, entre 1750 e 1850, foram os primeiros a descrever esse espaço. Como se pôde ver ao longo das páginas anteriores, o conteúdo deste livro é devedor das informações e ilustrações produzidas pelas caravanas científicas que nessa centúria estiveram no interior da América Meridional e documentaram o lugar em diferentes linguagens. Ao todo, 5 expedições visitaram nesse tempo a planície inundável, cada uma com formatos e propósitos muito diversos. A primeira delas, uma comissão demarcadora de limites, ali esteve entre 1753 e 1754, com a finalidade de reconhecer e demarcar a fronteira. Poucos anos depois, entre 1786 e 1787, foi a vez da expedição astronômica e geográfica, que procurou reconhecer o lugar em busca de desfazer algumas fantasias geográficas então em circulação. A ela seguiu-se a viagem filosófica, que em 1791 estudou a região, centrando a atenção no entorno do presídio de Nova Coimbra. Essas 3 expedições tinham em comum o fato de estarem intimamente ligadas às questões da política fronteiriça, tema central nas disputas territoriais que Portugal e Espanha travavam na segunda metade do século XVIII. As outras 2, a expedição Langsdorff, que passou pelo Pantanal em 1826, e a expedição Castelnau, que visitou a região em 1845, o fizeram já no período pós-independência. A de Langsdorff foi enviada pelo Império Russo para percorrer o interior do Brasil e visava realizar um feito sem precedentes. A de Castelnau, mandada pelo governo francês para palmilhar as partes centrais da América do Sul, visitou o interior do Brasil, da Bolívia e do Peru, buscando encontrar uma via fluvial capaz de ligar ininterruptamente, de sul a norte, o interior do nosso continente. É delas que falaremos a seguir. Formadas por homens preparados pelas luzes da ciência europeia, as 5 equipes chegaram ao coração molhado da América do Sul, municiadas dos mais modernos instrumentos de medição disponíveis à época, e, com maior ou menor rigor científico, se empenharam em cumprir as tarefas a elas destinadas, legando preciosas informações sobre a região central sul-americana. Para isso, contaram com o apoio e o saber empírico da população local, anônimos personagens que ajudaram e mesmo possibilitaram aos visitantes a execução de seus trabalhos. A Comissão Demarcadora de Limites. Esta, além de ser a primeira dentre as 5, foi a maior expedição a visitar o Pantanal no período. Compunha-se de 2 equipes análogas, uma espanhola e outra portuguesa, que juntas formaram a terceira partida de Limites Sul. Essa comissão foi enviada à região logo depois de os 2 reinos ibéricos assinarem o Tratado de Madrid, 1750. Seu objetivo era reconhecer, in loco, a linha de fronteira para desenhá-la em mapas. Cabia à caravana subir o rio Paraguai até alcançar a desembocadura do Jauru e, uma vez ali, plantar o marco de mármore trazido de Lisboa, com o qual se definiria um dos pontos de delimitação da fronteira entre as 2 Américas Ibéricas. Para realizar tais tarefas, a expedição contou com engenheiros militares, cosmógrafos, como o aqui já mencionado matemático paduano Miguel Sierra, cirurgiões, capelães, como o nosso conhecido jesuíta e matemático José Quiroga, e alferes, homens de procedências diversas que viajavam a serviço de Espanha e Portugal. A esses profissionais somavam-se, pelo lado espanhol, 40 soldados para a guarnição da tropa e, pelo português, mais de 110 entre soldados e marinheiros. Há de se incluir ainda os indígenas e mestiços que atuaram como guias, remeiros e pilotos. Portanto, todos compunham uma enorme expedição com mais de 200 participantes.
Vindos da Europa, os comissários adentraram o continente subindo as águas contínuas dos rios da Prata, Paraná e Paraguai, e pelo curso fluvial desse último, aportaram em Assunção. Nessa viagem, a equipe fez uso de faluas, mas para seguir o rio Paraguai acima e atravessar a planície inundável, tiveram de utilizar as canoas fabricadas com tecnologia indígena. A viagem entre Assunção e a desembocadura do Jauru se constituiu em uma missão difícil e penosa. Realizado no período de chuvas de 21 de setembro de 1753 a 9 de janeiro de 1754, grande parte do percurso foi feito sob ventos e tempestades e na companhia de mosquitos. O grupo navegou pelo rio Paraguai acima, portanto contra a corrente, e quase não pôde aportar nem sair das canoas. Nessas circunstâncias, consultar termômetros, barômetros, relógios e demais instrumentos, assim como medir latitude e longitude, não eram atividades fáceis. Além disso, ninguém conhecia o caminho que os levaria até a desembocadura do Jauru. Na capital paraguaia não encontraram o desejado guia. Quem os conduziu até a foz do Jauru foram os práticos enviados de Cuiabá. Esses homens, calejados na arte de navegar por ali, reduziram a caravana ao mínimo necessário e conseguiram chegar ao local previsto. No trajeto, vencendo as dificuldades, a Comissão de Limites registrou os fenômenos geográficos mais notáveis, como as 3 grandes lagoas, a Mandioré, a Gaíva e a Uberaba. Tratava-se, sem dúvida, de locais memoráveis situados na linha de fronteira, e os amplos corpos de água foram, então, descritos e cartografados. Era 23 de dezembro quando anotaram no diário. Dentro deste braço do rio Paraguai, a outra boca que vai a uma lagoa a quem os práticos do Cuiabá chamam de Mandioré, a qual vimos e é bem grande, rodeada de serrania, que entra ao circular a lagoa. Depois de 2 dias, a 25 de dezembro, divisaram outra grande lagoa. Essa mostrava-se cercada de serrania, a qual chamam os práticos de Cuiabá a Lagoa Iaiba, Gaíva, ou de água mala, cuja boca principal é a mais ocidental. Em a costa oriental, defronte, a outra lagoa pequena. No dia seguinte, passaram por uma boca de lagoa em a parte oriental, que chamam os práticos ditos Uberaba. Ali, conforme observaram, o rio vai sempre estreito, de espaço a espaço. Em as margens tem bosque, sem novidade em as costas. Diário da Terceira Partida, 1753. Manuscritos. Páginas 124, 125, 134, 135 e 136, 137, respectivamente. Para dar mais precisão ao que é descrito em palavras, Miguel Sierra indicou com exatidão o lugar das 3 lagoas em um dos seus mapas. Página 201. Quando chegaram à foz do Jauru, ergueram o acampamento e fixaram o marco de mármore. Isso ocorreu em 15 de janeiro de 1754, ocasião em que o padre Quiroga rezou missa, benzeu o monumento e todos deram vivas aos reis ibéricos. O significativo momento foi registrado à aquarela por Miguel Sierra, páginas 196 e 202. A missão foi cumprida. A área inundável estava descrita, desenhada e cartografada. Entretanto, por se referir a uma região de fronteira, todo o material produzido não pôde tornar-se público. Tratava-se de documentos considerados sigilosos e, por isso, restritos aos arquivos de Estado. Expedição Astronômica e Geográfica. Formada pelos astrônomos e matemáticos Antônio Pires da Silva Pontes e Francisco José de Lacerda e Almeida, recém-doutorados pela Universidade de Coimbra e chefiada pelo engenheiro militar Ricardo Franco de Almeida Serra, essa expedição teve como meta realizar miúda indagação e configurar o corpo do rio Paraguai, desde a desembocadura do rio Jauru
até o presídio de Nova Coimbra. Deviam ser reunidas informações pormenorizadas do Rio Paraguai e dos demais corpos geográficos a ele relacionados, com atenção aos pantanosos terrenos e às grandes lagoas Gaíva, Uberaba e Mandioré, que se encontram naquelas indizíveis paragens pouco menos do que limítrofes, conforme as instruções do governador da capitania de Mato Grosso, Luiz de Albuquerque Pereira e Cáceres. Ofício de Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, 1786. Manuscritos, Arquivo Histórico Ultramarino, Mato Grosso, Caixa 22, documentos 38 e 39. Nessa missão, a equipe contou com o apoio de 14 oficiais, 11 soldados, 7 gente de serviço, escravizados e serviçais, além de remeiros indígenas e guias mestiços. À época, de fato, circulavam muitas quimeras sobre a geografia da região inundável. Cabia aos membros dessa expedição, de posse de instrumentos precisos, visitar os lugares tidos como importantes para acabar de vez com os enganos e falsas ideias. Almeida Serra, 1857, página 318. Para dar conta dessa missão, entre maio e setembro de 1786, novamente em tempos de ventos, chuvas e tempestades, fazendo uso de 5 canoas, o grupo navegou pelas águas do Paraguai, reconhecendo esse rio e todos os seus tributários, assim como baías, lagos, canais, morros, serras e montanhas, aferindo, sempre que o tempo permitia, a latitude e longitude dos pontos tidos como os mais significativos para a demarcação. Sem dúvida, a equipe realizou um primoroso trabalho de reconhecimento do Pantanal, cujo resultado pode ser visto na documentação escrita e cartográfica legada pelos expedicionários, algumas já expostas neste livro. Em sua viagem, Ricardo Franco e companhia fizeram percurso inverso ao da Comissão de Limites de 1754. Navegaram o rio abaixo pelo curso do Paraguai, da boca do rio Jauru até os últimos redutos lusitanos, vale dizer, o presídio de Nova Coimbra e a povoação de Albuquerque, localizados na área definida como linha de fronteira. Foi em meio a essa paisagem molhada que os viajantes divisaram uma serra ilhada, deram a ela o nome de Ínsua, onde finalmente se depararam com as afamadas lagoas, primeiramente com a Uberaba e a Gaíva, depois com a Mandioré. De acordo com as anotações feitas por Almeida Serra em seu diário, os visitantes situaram a Serra de Ínsua na encosta do rio Paraguai pela face leste, sendo que do lado oposto tem um largo e fundo canal de muita água. Esse canal, asseveraram, servia de ligação para as águas da Gaíva e da Uberaba, sendo que a sua ponta sul formava a boca da Lagoa Gaíva e a parte norte tem início na Lagoa Uberaba. Esta, conforme o mesmo informante, tinha uma forma quase circular, com 3 léguas de diâmetro, toda de água limpa, com muito fundo, e cercada de arrozais e extensos campos, tudo alagado pelo transbordamento da cheia do Paraguai. Almeida Serra, 1787, página 5. Já a outra lagoa, a Gaíva, teria a boca ao poente e o seu fundo, no tempo seco, era de um terreno alto. Os viajantes informaram também que no lado montanhoso da Gaíva havia um furo que a corta e vai buscar outra vez a sua boca, entrando junto a ela a boca inferior, que vem da Uberaba. De norte a sul, de acordo com seus cálculos, essa lagoa teria 8 léguas de circuito, 2,5 de comprimento e 1,5 de largura. Almeida Serra, 1787, página 7. A equipe de Ricardo Franco assinalou ainda a existência de outra lagoa um pouco menor, cercada de ásperos montes e localizada junto à Gaíva, ligando-se a ela por um pequeno curso de água. Chamaram-na de Gaíva Mirim. Quanto a Mandioré, localizaram-na mais abaixo, nas proximidades da Serra dos Dourados.
Essa lagoa, conforme os mesmos expedicionários, tinha uma figura semelhante à planta do pé de um homem, e o seu comprimento era de 5 léguas de norte a sul, com uma largura de 1,5 légua. Almeida Serra, 1787, página 8. Vê-se, pois, que a área mais inundável do Pantanal estava total e cientificamente descrita no final dos 700. Para reafirmar a descrição, os expedicionários compuseram uma preciosa carta topográfica na qual mostraram, como se de uma vista aérea se tratasse, um amplo trecho do rio Paraguai que abarcava não só os campos alagados, como também as 3 grandes lagoas. Complementando essa carta, a equipe levantou ainda uma paisagem topográfica para miniaturizar o acidentado horizonte e, de uma maneira panorâmica, delineou as lagoas e a rede de montanhas que as margeiam. Passados mais de 2 séculos, e mesmo em posse de tecnologias com imagens de satélite, surpreende a precisão dos desenhos. Página 204. Reconhecidas, descritas e desenhadas as famosas lagoas, cabia ainda concluir a missão recebida. Dirigiram-se então à fronteira para vistoriar tanto o edifício militar como a povoação de Albuquerque, núcleos fundados recentemente pelo governador Pereira e Cáceres. Porém, quando estavam em Nova Coimbra, tomaram conhecimento da existência de uma grande gruta ou caverna situada na mesma colina onde o presídio havia sido erguido, fato que gerou dúvidas sobre a segurança do lugar. Composta por 2 buracos retangulares feitos na penha viva de 10 palmos de comprido, com um teto abobadado e decorado por muitas pirâmides agudíssimas de pedras chamadas estalactites, formadas por antiquíssimas lapidações, caracterizando-a como um local bastante largo e fundo, no qual não puderam penetrar integralmente por ser muito escuro, como o engenheiro militar escreveu em seu diário. Almeida Serra, 1857, página 313. Do presídio, a equipe se dirigiu a Albuquerque para realizar as medições necessárias. Cumpridas as tarefas, os expedicionários empreenderam a viagem de volta. Infelizmente, tal como o material da comissão demarcadora que a precedeu, durante muito tempo o sigilo não permitiu uma ampla divulgação do trabalho de Ricardo Franco e de seus companheiros. A viagem filosófica. Esta foi uma das caravanas enviadas pelo Império Português a seus domínios coloniais na América, África e Ásia no final do século XVIII. O grupo que veio à América Portuguesa era composto pelo jardineiro botânico Joaquim Agostinho do Cabo, que faleceu ao chegar a Mato Grosso, pelos desenhistas José Joaquim Freire e Joaquim José Codina, e pelo doutor em História Natural Alexandre Rodrigues Ferreira, este na qualidade de chefe. A equipe chegou ao Pará em 1783 e durante mais de 5 anos viajou pela Amazônia descrevendo os 3 reinos da natureza, paisagens e populações. Depois foi mandada a Mato Grosso. No início de 1791, estando na vila capital de Mato Grosso, Rodrigues Ferreira recebeu instruções de Lisboa para o prosseguimento da viagem. Em tom imperativo se dispunha: não deixará o dito doutor Alexandre de examinar a caverna de que trata o diário. A passagem fazia, pois, referência à caverna mencionada pela expedição astronômica e geográfica em seu diário como um fator de vulnerabilidade na fronteira. Carta de Martinho de Melo e Castro, 1788. Manuscritos, Arquivo Histórico Ultramarino, Códice 613-614. Para cumprir o que lhe foi mandado, a viagem filosófica deslocou-se por terra da Vila Bela até a Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá. No caminho passou pelas lavras de São José dos Cocais, hoje Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso, onde os desenhistas registraram uma das primeiras explorações de ouro, páginas 205 e 206, nos limites do Pantanal Norte. Depois, seguiu para Cuiabá
e ali o grupo embarcou rumo a Nova Coimbra. Como rota, os membros dessa caravana científica navegaram os cursos dos rios Cuiabá e São Lourenço até adentrar nas águas do Paraguai. Como meio de transporte, usaram 7 canoas, ubás, página 207, construídas para a ocasião e contaram com a tripulação e os guias necessários. A viagem até o presídio foi rápida. Tendo deixado a Vila Real em 17 de março de 1791, em 1º de abril alcançaram o destino. Mesmo assim, no caminho fizeram algumas coletas de história natural, principalmente de plantas, páginas 208 e 209. A equipe passou 9 dias em Nova Coimbra, tempo no qual examinou aquela praça militar e por 2 vezes visitou a caverna. Sobre as condições do presídio, Rodrigues Ferreira avaliou que eram péssimas. Além disso, achou sua localização vulnerável, sugerindo seu traslado para outro sítio. Quanto à caverna, páginas 210 e 211, agora chamada de Gruta do Inferno, na opinião do naturalista, tratava-se de um lugar intensamente escuro, uma cavidade muito grande e profunda. Para poder adentrá-la, providenciou archotes. Uma vez iluminada, foi possível contemplar quase todo o espaço. O viajante ficou encantado com o que viu. É aqui onde a natureza me tinha preparado um maravilhoso espetáculo que recompensou dignamente tanto o meu perigo como o meu trabalho. Escreveu. Carta de Alexandre Rodrigues Ferreira, manuscritos, Arquivo Público do Mato Grosso, Lata, 1791. Apesar de sua deslumbrante beleza, a gruta oferecia, na apreciação do naturalista, perigo à segurança do presídio, porque ali poderia aquartelar-se à vontade um corpo de até 1000 homens. Tudo indicava, entretanto, que até então era totalmente desconhecida de indígenas e espanhóis. Durante os poucos dias em que ficou no presídio, a equipe teve um inesperado encontro com indígenas Guaicuru. Nas palavras do chefe da expedição, ali tive o gosto de vê-los quando cheguei, que eram 11 por todos, entre 6 homens e 5 mulheres. Entre eles o cacique Queima, que então já atendia pelo nome de João Queima de Albuquerque, e a formosa Tapuia, sua mulher. Carta de Alexandre Rodrigues Ferreira, manuscritos, Arquivo Público do Mato Grosso, Lata 1791. Nessa ocasião, os desenhistas realizaram à aquarela os primeiros retratos naturalistas de um povo originário do Pantanal, reproduzidos no capítulo 5 deste livro, páginas 162 e 193. Além disso, Rodrigues Fonseca colheu informações com as quais, posteriormente, escreveu uma memória dedicada a esses indígenas. Seguindo o roteiro previsto, depois a equipe encaminhou-se para a povoação de Albuquerque, onde demorou mais tempo averiguando o lugar. No geral, a visita da viagem filosófica ao Pantanal Sul foi muito rápida e a preocupação do chefe da expedição se concentrou mais nas questões de política fronteiriça que em investigações naturalistas. Isso fica evidente quando se revisa o acervo de textos e imagens legados por esta caravana. Nele se encontram poucas informações sobre fauna e flora, paisagem e etnias que habitavam o lugar. Mesmo assim, o material produzido aporta dados preciosos. Porém, por problemas vários, o trabalho realizado por Rodrigues Ferreira e sua equipe também demorou muito tempo para chegar a público. A Expedição Langsdorff. Capitaneada pelo cônsul-geral da Rússia no Brasil, o barão Georg Heinrich von Langsdorff, esta expedição naturalista passou pelo Pantanal no final de 1826. Seu destino era a Amazônia, via Mato Grosso, e para chegar até a já cidade de Cuiabá, o barão escolheu sair de São Paulo pelo rio Tietê e seguir a antiga Rota das Monções. Por ser uma empresa científica de caráter naturalista, no caminho a equipe reuniu coleções dedicadas aos reinos da natureza, além de recolher dados sobre populações e registrar paisagens.
Na ocasião, Langsdorff teve como companheiros Hercule Florenz, seu segundo desenhista, o astrônomo Nestor Rubtsov e Wilhelmine Langsdorff, esposa do chefe, Aimé Adrien Tunay, primeiro desenhista, e o botânico Ludovic Riedel, também membros da equipe, haviam se adiantado ao grupo. A expedição russa deslocou-se pela área inundável em dezembro, época de chuva e águas crescentes, o que tornou o trajeto um tanto incômodo pelo calor e pela perseguição dos mosquitos. Porém, por meio das anotações feitas pelo barão em seu diário, nota-se o interesse em registrar a singular fisiologia daquele mundo fluvial. Estamos no Pantanal, onde a cada ano o rio cava um novo leito, escreveu o cônsul viajante em 10 de dezembro, atestando o ritmo evanescente das águas, típico daquela planície inundável, conforme explica. O guia, que ainda não conhecia o atual leito do rio, seguiu na frente numa canoa pequena para verificar se esse braço mais largo onde estamos agora é aquele grande sangrador que, de 12 anos para cá, foi sendo assoreado com areia, terra, troncos de árvores, até seu leito se nivelar com as baixadas. Os primeiros barqueiros que chegaram a este lugar e notaram essas alterações na foz do Taquari, no Paraguai, pararam aqui e enviaram um batedor para verificar o novo curso. Após vários dias de viagem, ele regressou com a informação de que o curso principal desembocava no Paraguai, na região de Albuquerque. Desde então, ele tem se mantido assim. Diário de Langsdorff, 1997, volume 3, página 21. Suas observações não só deixam evidente a perspicácia da tripulação que conduzia a expedição, como também documenta uma das mudanças de curso e de foz ocorrida no Taquari no início do século XIX. De fato, o viajante interessa-se pelas águas desse rio, hoje tão debilitado, assim como pelo ritmo que cadencia a sazonalidade da região. Porém, o rio Paraguai não lhe despertou maior atenção. Ele não é tão imponente nem nos impressionou como o Paraná. É mais lento, embora mais fundo. Diário de Langsdorff, 1997, volume 3, página 27. Além disso, nem o chefe da expedição, nem o artista Florenz parecem ter se interessado pela bela paisagem montanhosa que estava diante de seus olhos. Ao passarem pelos pantanais, observaram os rios, mas deram mais atenção às condições da pequena povoação de Albuquerque e às etnias que habitavam seu entorno, principalmente Guaná e Guató, grupos descritos e desenhados pela primeira vez pelo artista Hercule Florenz, ver capítulo 5. Também colheram informações sobre os Guaicuru, e embora não tenham mantido contato com esses indígenas, em seus escritos, tanto o desenhista como o chefe procuraram enfatizar o caráter belicoso dessa nação, ainda mais porque, quando a expedição Langsdorff cruzou os Pantanais, os Guaicuru estavam em pé de guerra com os brasileiros. Enfim, mesmo tendo a planície inundável apenas como lugar de passagem, a equipe russa conseguiu reunir dados bastante precisos sobre a região. Entretanto, tal como as caravanas científicas que a precederam, o rico material gestado por essa expedição também não foi publicado, e parte significativa de seu acervo só chegou a público mais de um século depois. Isso porque, no prosseguimento da viagem, já navegando por rios da bacia amazônica, Langsdorff foi acometido por violentas febres, que comprometeram de modo irreversível a sua saúde mental. Com isso, todas as coleções reunidas durante o percurso ficaram guardadas nos porões da Academia das Ciências de São Petersburgo. Expedição Castelnau. Vinda de Goiás, esta caravana científica chegou à cidade de Cuiabá, agora a capital da província de Mato Grosso, em 13 de dezembro de 1844, tendo realizado a viagem por meio do caminho de terra que ligava as duas províncias. Liderada pelo conde geógrafo Francis de Castelnau, era composta pelo engenheiro de Minas Eugène Docerry, pelo médico e botânico Hugues A. Wedel,
e pelo preparador de História Natural Émile Deville. Essa equipe foi enviada à América Meridional pelo governo da França, com o objetivo principal de encontrar uma rota fluvial capaz de unir, numa navegação contínua, o interior do nosso continente. Os expedicionários permaneceram por mais de um mês na antiga Vila Real do Senhor do Bom Jesus do Cuiabá, fazendo algumas excursões para conhecer os principais rios. Depois, dando prosseguimento à grande viagem, pretendiam seguir por água até a fronteira sul e adentrar a República do Paraguai. No retorno, subiriam o rio Paraguai até Vila Maria, Cáceres, de onde seguiriam a Bolívia. O plano foi parcialmente cumprido, uma vez que Castelnau e seus companheiros foram detidos pelos paraguaios ao chegarem ao Forte Olimpo. Sem conseguir autorização para visitar a vizinha república, empreenderam a viagem de volta. Para dirigir-se ao sul da província, a caravana usou 2 ubás. Nele, além dos 4 franceses, viajaram 6 soldados encarregados da escolta e mais de uma dezena de indígenas remeiros. Como era final de ano, a viagem se fez, pois, em tempo de chuvas e águas crescentes, com os incômodos de ventos fortes, tempestades e os onipresentes mosquitos que já conhecemos. Mesmo assim, a equipe passou mais de 5 meses no sul da província de Mato Grosso. Nesse tempo, visitou os principais núcleos de defesa e colonização, como o Presídio de Nova Coimbra, onde inspecionou a gruta, agora chamada de Buraco do Inferno, Albuquerque, Corumbá e Miranda, lugares que receberam muita atenção dos expedicionários, como se pode ver na narrativa publicada por Castelnau em 1850. Sim, porque terminada a viagem, o conde lançou uma vasta obra composta de textos, imagens e mapas, na qual descreveu os trabalhos que ele e seus companheiros efetivaram na América do Sul. Por exemplo, ao tratar de Miranda, dentre outros dados, informou: os habitantes de Miranda são, na sua maioria, mulatos ou caburés. Os restantes são negros, com exceção talvez de uns 2 ou 3 brancos muito duvidosos. O que constitui, porém, o grosso da população são os índios, que em número de 4 ou 5 mil vivem espalhados pela redondeza. Castelnau, 1850, 1949, volume 2, página 299. Notícias como essa ajudam a dimensionar os espaços visitados, mas Castelnau dedicou especial atenção às etnias que viviam nos Pantanais, com as quais manteve contato, como os diversos grupos de Guaicuru e de Guaná, e as várias famílias de Guató, páginas 213, 214 e 215. Cabe observar que a visita dos franceses à região se deu no início da década de 1840, quando o Império Brasileiro tentava criar missões e aldeamentos para colonizar indígenas. Esta expedição, ademais, deixou informações sobre fauna e flora, quase sempre descrevendo-as em meio à paisagem. Por exemplo, ao tratar da vegetação do entorno da Lagoa Gaíva, o chefe observou: nossos olhos deleitavam-se a cada passo com os cenários mais arrebatadores. Na espessa morraria que sombreava todas as margens, viam-se as palmeiras carandá e acuri, bem como mandacarus, de formas as mais extravagantes. Por trás dessas lindas árvores erguiam-se formosas montanhas cobertas de mata, de modo a fechar o lago entre as suas abas e a Gaíva. O solo é completamente plano, coberto de sarças e pontilhado de carandás. Castelnau, 1850, 1949, volume 2, página 324. Nota-se o empenho em caracterizar o lugar e o meio, de maneira que em muitas passagens Castelnau procura transpor ao leitor a vivência proporcionada pelo espaço. Isso ocorre, entre outros trechos, quando se refere aos múltiplos sons com que os animais invadiam o silêncio noturno ou quando menciona o inesquecível pôr do sol, com milhares de garças
que alvejavam a copa de uma floresta magnífica de magnólias em plena floração. Castelnau, 1850, 1949, volume 2, página 290 e páginas 327 e 328. Sem dúvida, a expedição francesa procurou descrever o lugar de forma ampla e legou um vastíssimo conjunto de informações. Estas, porém, configuraram-se como um material submetido a muita elaboração. Diferentemente dos acervos das 4 caravanas científicas que antes dela estudaram os Pantanais, nas quais temos acesso direto a um conteúdo produzido in loco durante a viagem, os textos, imagens e mapas publicados pelo Conde Castelnau foram elaborados no seu retorno à Europa. É certo que ele e seus subordinados estiveram na região, e muito do que foi divulgado parte de uma base vivencial, mas os apontamentos foram reelaborados e houve acréscimos com o auxílio de muitas outras fontes. E tanto no texto como nas imagens e mapas difundidos como resultado dessa viagem, há muitas incongruências. No final, tem-se a impressão de que o viajante esteve mais preocupado em construir uma narrativa envolvente e fantasiosa do que em espelhar uma realidade vista e vivida. Esse é um dado bastante interessante ao tratar-se dos Pantanais. Como tentamos chamar a atenção, há uma fortuna crítica preciosa legada por cientistas que se empenharam em compreender esse lugar. Mas há também informações duvidosas. Quando revemos esses escritos, fica claro para nós que foi a expedição astronômica e geográfica liderada por Almeida Serra a que mais minuciosamente estudou e entendeu a dinâmica da região, mesmo que nesse trabalho os expedicionários tenham dado pouquíssima atenção às populações originárias. E uma questão se coloca. Se conhecêssemos com mais profundidade os saberes gestados por esses homens do passado, não poderíamos entender melhor essa grande planície inundável? Imagens. Na página anterior, Miguel Sierra, Carta 15 do Rio Paraguai, 1758. Nanquim, aquarela sobre papel, 37 por 28 centímetros. Em Sierra, 1758. Folha sem número. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Esta é a última folha do Atlas que Miguel Sierra produziu em 1758 para presentear o rei de Portugal, Dom José I. Nele, o astrônomo representou mapas e vistas, narrando visualmente toda a viagem realizada pelos membros da Terceira Partida Sul, desde a foz do Rio da Prata até a desembocadura do Jauru. A Carta 15, que temos aqui, mostra o último trecho do trajeto, entre os pantanais que se inundam nas cheias e o lugar onde o marco de mármore trazido de Lisboa, visto abaixo à esquerda, foi fixado. Hugues Vedel, desenho. Jean-Jacques Champin, gravura. Acampamento sobre o Rio Paraguai. 1852. Litogravura 14,2 por 21,5 centímetros. Em Castelnau, 1852, prancha 28. A cena mostra um acampamento montado pela expedição Castelnau quando descia o Rio Paraguai. O lugar era conhecido como Figueira da Falha e frequentado pelos viajantes que trilhavam esse caminho. Ao registrar a cena, o médico botânico Vedel destaca a grande figueira, cujos galhos enroscam-se no restante da vegetação, mas também mostra redes armadas nas árvores e os trabalhadores indígenas realizando afazeres ou descansando. Em sua narrativa, o chefe da expedição comenta que essa parada se fez num dos raros momentos em que, por mudança de temperatura, não havia mosquitos no Pantanal. Castelnau, 1949, volume 2, páginas 237 e 238. Miguel Sierra, Carta 14 do Rio Paraguai, 1758. Nanquim e aquarela sobre papel,
37 por 28 centímetros. Insieira, 1758, folha sem número, Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Miguel Sierra, vista do lugar donde se tem posto um marco de mármore, no ano de 1754. Vista do rio Paraguai para cima do rio Jauru, 1758. Nanquim em aquarela sobre papel, 37 por 28 centímetros. Insieira, 1758. Folha sem número, Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Sierra dedicou essa folha ao evento principal da expedição demarcadora, a fixação do marco, hoje conhecido como o Marco do Jauru. Na parte superior se vê o acampamento montado sobre o barranco do rio, com pequenas cabanas dispostas dos lados esquerdo e direito do monumento, onde, de forma separada, instalaram-se os comissários portugueses e espanhóis. No rio vêem-se ainda 2 canoas toldadas, uma de cada equipe, e 2 canoas ligeiras, montarias. Na parte superior, como a legenda informa, o desenho mostra um trecho a montante do Paraguai em meio à paisagem. Anônimo: José Joaquim Freire ou Joaquim José Codina. Prospecto do desmonte de terra da Lavra de Ouro, no Arraial dos Cocais da Vila do Cuiabá. Sem data, 1790. Lápis, nanquim e aquarela sobre papel, 34,3 por 45,3 centímetros. Museu Bocage, Lisboa. Na página anterior, Ricardo Franco de Almeida Serra, Antônio Pires da Silva Pontes e Francisco José de Lacerda e Almeida. Carta topográfica de parte do rio Paraguai, levantada no ano de 1786. Sem data, final do século XVIII. Aquarela e nanquim sobre papel, 37 por 100 centímetros. Casa de Ínsua, Portugal. Em Garcia, coordenador. Sem data, página 246. Ricardo Francisco de Almeida Serra, Antônio Pires da Silva Pontes e Francisco José de Lacerda e Almeida. Serra do Rio Paraguai, pela face que olha para o ocidente. Sem data, final do século XVIII. Nanquim sobre papel, 20,6 por 60,9 centímetros. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Esses 2 desenhos, o cartográfico e a vista panorâmica, deixam ver como os membros da expedição astronômica e geográfica conseguiram apreender tanto o corpo do rio Paraguai, com suas baías, como o acidentado relevo de seu entorno, realizando um registro pormenorizado da área inundável do Pantanal. Anônimo: José Joaquim Freire ou Joaquim José Codina. Prospecto da lavagem do ouro na fábrica de minerar da mesma lavra. Sem data, 1790. Lápis, nanquim e aquarela sobre papel, 34,5 por 44,8 centímetros. Museu Bocage, Lisboa. Esta aquarela e o prospecto do desmonte, página 205, mostram de maneira complementar o trabalho numa lavra de ouro situada em Cocais, Pantanal de Poconé. Na primeira delas, os desenhistas destacam o desmonte, ou seja, a derrubada do morro onde se acredita haver o precioso metal. Na segunda, mostram a lavagem da terra derrubada para fazer a cata propriamente dita. Para tanto, um trecho do rio foi desviado e seu curso dividido em partes. Nesses locais, com o auxílio de bateias, se separa o metal do cascalho. Nota-se que é uma atividade realizada por dezenas de escravizados, que são vigiados por 2 feitores. Possivelmente, esses sejam os registros iniciais da atividade mineradora dentro do Pantanal. Anônimo: José Joaquim Freire ou Joaquim José Codina. Prospecto das canoas em que navegaram os empregados na expedição filosófica pelos rios Cuiabá, São Lourenço, Paraguai e Jauru.
Sem data, 1790. Lápis nanquim em aquarela sobre papel, 34,5 por 44,8 centímetros. Museu Bocage, Lisboa. Para a viagem pela bacia do Alto Rio Paraguai, foram construídas 3 grandes canoas, batelões, próprias para navegar nos rios pantaneiros, como a que se vê aqui. Na legenda, os desenhistas explicam: 1. Toldo de baeta encarnado. 2. Coberta de baeta que serve de abrigo para as cargas. 3. Cambões que servem de ter firme a coberta. Números que figuram no desenho. A canoa é deslocada por varas manuseadas por 5 indígenas posicionados na proa, enquanto o piloto está na popa, também com uma vara. Nela há ainda 4 passageiros, sendo que um está sobre o toldo vermelho, sentado e escrevendo em papéis, possivelmente o chefe da caravana. Na popa tremula a bandeira com um brasão do Império Português. Anônimo: José Joaquim Freire ou Joaquim José Codina. Planta que nasce nos alagadiços do Paraguai. Sem data, 1791. Nanquim em aquarela sobre papel, 34,5 por 24 centímetros. Fundação Biblioteca Nacional. Anônimo: José Joaquim Freire ou Joaquim José Codina. Gonolubos, Rio Porrudos ou de São Lourenço. Sem data, 1791. Lápis, nanquim e aquarela sobre papel, 34,5 por 24 centímetros. Fundação Biblioteca Nacional. A expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira ilustrou essas 2 espécies durante sua passagem pelo Pantanal. A primeira, Sphagneticcola brachiacarpa Baker pruski, é uma planta aquática e apícola, observada nas imediações do rio Paraguai. A segunda, Funastrum clausum Jacan schlester, tem hábito anfíbio e faz parte da dieta alimentar do peixe pacu. Durante o período da cheia do Pantanal, suas raízes ficam acima da água, fazendo com que sobreviva nessa época. Foi registrada no Rio São Lourenço. Anônimo: José Joaquim Freire ou Joaquim José Codina. Vista de um lado interior da Gruta do Inferno, no Rio Paraguai. Sem data, 1791. Aquarela sobre papel, 23,2 por 40 centímetros. Museu Bocage, Lisboa. Anônimo: José Joaquim Freire ou Joaquim José Codina. Vista do fundo do salão, que faz a mesma gruta. Sem data, 1791. Aquarela sobre papel, 23,2 por 40 centímetros. Museu Bocage, Lisboa. Um dos lugares que a expedição naturalista deveria examinar no Pantanal era essa gruta, pois nela o inimigo, indígena ou espanhol, poderia se esconder. Assim foi feito e se constatou que era, de fato, uma grande caverna. Sua profundidade pode ser avaliada na primeira aquarela, na qual é possível ver 4 homens se deslocando por suas paredes. Já a segunda mostra uma parte das curiosas estalactites penduradas na abóboda que constitui o teto, como também colunas, colunelos lisos ou canelados, entre outras figuras descritas pelo chefe da expedição. Carta de Alexandre Rodrigues Ferreira, manuscritos, Arquivo Público do Mato Grosso, Lata, 1791. Francis do Castelnau, desenho, Jean-Jacques Champin, gravura. Entrada da caverna chamada Buraco do Inferno, 1852. Litogravura, 14,2 por 21,5 centímetros. Em Castelnau, 1852. Prancha 25. Hugues Vedel, desenho, Jean-Jacques Champin, gravura. Acampamento dos índios Guaicurus, Guaicuru, num pátio da vila de Albuquerque, província de Mato Grosso, Brasil. 1852. Litogravura,
14,2 por 21,5 centímetros. Em Castelnau, 1852, prancha 21. Francis do Castelnau, desenho, Jean-Jacques Champin, gravura. Índio Tereno, Terena Guaná, 1852. Litogravura, 21,5 por 14,2 centímetros. Em Castelnau, 1852, prancha 38. Segundo Francis do Castelnau, o indígena mostrado nessa figura era um chefe dos Terena, que lhe serviu de piloto quando a expedição francesa desceu o rio Paraguai até o Forte Olimpo, então território da República Paraguaia. Francis do Castelnau, desenho, Jean-Jacques Champin, gravura. Jovem chefe Guaqui, Guató, 1852. Litogravura, 14,2 por 21,5 centímetros. Em Castelnau, 1852. Prancha 31. Terceira partida de limites sul. Mapa geográfico feito por ordem de Suas Majestades Católica e Fidelíssima, ano 1754. Detalhe da cartela. Nanquim, aquarela sobre papel. 262 por 104 centímetros. Medidas do mapa. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro.